e a todas os meus cumprimentos, as minhas boas-vindas. Eu espero que em aproximadamente 60 minutos nós possamos colaborar com vocês de algum modo, enfim, fazer com que as expectativas de vocês possam ser atendidas e que possamos, né, sair de algum modo diferentes, né, de como nós entramos aqui e, consequentemente, fazer jus a essa iniciativa que se apresentou aqui na Câmara e que possa, por meio dela, fazer com que as relações aqui existentes, a formação, enfim, que se propõe, possa, de fato, se concretizar e, com isso, produzir benefícios para a sociedade, para vocês, enfim. Faço votos ao Elias, Dariane, Edgar Prandini, enfim, de que essa iniciativa que começa agora não só frutifique, como se amplie. Soube agora há pouco pelo Edgar que existem iniciativas semelhantes, tais como, por exemplo, na Câmara Municipal de Sertãozinho. Então, iniciativas como essa sempre valem a pena, porque onde há o desejo de se fazer cultura e produzir cultura, saibam, é muito importante. Sobretudo em um país como o nosso, que necessita, como nunca, de cultura. Bem, vamos lá. Gente, o Edgar disse para vocês algumas questões, né, relativas a mim. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Há cerca de 2.500 anos atrás, existiram pessoas que ousaram pensar diferente. Ouviam explicações a respeito do mundo, da vida, enfim. E essas explicações que ouviam dos pais, dos líderes religiosos, políticos, enfim, não as convencia. E ousaram pensar diferente, questionar, fazer perguntas em relação ao mundo, às pessoas, à realidade, a si mesmos. Essas pessoas foram classificadas como filósofos. E por meio de indagações que surgiram há 2.500 anos atrás, hoje nós temos um mundo diferente. Mundo este que a população às vezes não percebe, mundo este carregado de filosofia, porque todos os momentos que nós tomamos decisões, expressamos nossas ideias, manifestamos alguma informação a respeito do mundo, de como nós analisamos os problemas, enfim, saibam, sempre existe filosofia. E a nossa proposta hoje aqui é compartilhar com vocês algumas reflexões filosóficas a respeito de questões que, a princípio, parecem tão simples, que fazem parte do nosso cotidiano, mas que pretendemos mostrar para vocês, às vezes podem ser muito complexas. Questões tais como: o que fazer do meu tempo? É possível eleger prioridades? Se é possível, quais prioridades eleger? O mundo está aí. Veja, existiria alguma prioridade que eu deveria, digamos, montar para mim mesmo em relação a esse mundo? São questões como essa que eu vou apresentar para vocês, vou problematizar e convidar vocês a refletirem cá comigo e, digamos, provocá-los no sentido de que vocês comecem a meditar a respeito de alguns temas que nós vamos apresentar para vocês hoje. O companheiro de caminhada que nós iremos apresentar foi um pesquisador americano chamado Stephen Covey. Bem, e por que nós selecionamos esse pesquisador? Ele morreu recentemente, né, em 2012, no auge da forma, praticava montanhismo em bicicleta, infelizmente se acidentou e, devido ao acidente, houve complicações. Ele acabou morrendo, mas morreu no ápice da energia e vontade de viver, enfim. Mas o motivo que nos leva a trazer hoje esse autor para vocês é que, no século passado, ele produziu algumas obras que buscavam pensar mecanismos para nós gerirmos nossas vidas e gerirmos a nossa atuação profissional. Ele publicou inúmeras obras e alguns experts na área da gestão dizem
que a produção dele é considerada uma das 5 mais importantes no século XX para a gestão pessoal e profissional. Bem, diante de um histórico como esse, por que será que ele foi tão importante, né? E para mostrar para vocês, né, talvez um dos motivos dessa importância, eu devo dizer a vocês que uma questão o inquietava. Nos Estados Unidos, há cerca de 220 anos atrás, começou a surgir uma literatura que buscava convidar as pessoas a pensar formas de excelência diferentes para lidar com a vida e consigo mesmos. Ou seja, começou-se a produzir livros que buscavam convidar as pessoas a gerirem melhor a vida delas. E a fonte de pesquisa dele era exatamente essa. Como esses livros buscavam discutir a gestão pessoal e profissional e o que eles propunham. Ao fazer essa pesquisa, o Covey encontrou um aspecto interessante. E qual é? Até meados da década de 20 do século passado, as obras que eram produzidas por pessoas as mais variadas, filósofos, líderes políticos, tais como Benjamin Franklin e outros, enfim, elas tinham uma característica. Segundo Covey, elas se alicerçavam na proposta de que nós produzíssemos uma ética do caráter. Veja, caráter. Usamos essa palavra a todo momento, em várias circunstâncias, né? Mas o que seria isso? Falamos que fulano ou beltrana possuem bom ou mau caráter, né? Mas o que seria isso? Caráter vem do grego ethos, e nada mais é do que a construção do seu ser. Veja, vocês que estão aqui, assistindo essa palestra, têm uma visão de si mesmos, criaram uma ideia de como construir a vida de vocês, e de como caminhar de modo a ter uma vida plena, uma vida que vale a pena. A isso nós chamamos de ethos, caráter. E o que Covey descobriu é que até meados da década de 20, essas produções culturais buscavam convidar as pessoas que ousassem gerir melhor as suas vidas, a construir um ethos, um ser diferente. Mas a partir da década de 20, começou a haver uma mudança. Aquilo que seria uma ética do caráter mudou para aquilo que Covey chama de ética da personalidade. Veja, se eu perguntar para vocês agora, nesse momento, se é importante nós construirmos uma personalidade, vocês dirão que certamente sim. Afinal, sem uma personalidade, você não se faz enquanto ser humano, enfim. Mas a personalidade que o Covey detectou é uma outra personalidade. Vejam, personalidade vem do latim persona, e persona significa máscara. Ou seja, aquele que usa da persona é aquele que usa máscaras. Usamos máscaras a todo momento. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva. E essas produções que surgiram a partir da década de 20 do século passado, ao invés de propor mecanismos para que você construa um ethos, o seu ser, o seu modo de agir diante do mundo, o seu ideal de mundo, elas começaram a tão somente apresentar propostas de máscaras. Veja, a máscara eu tiro e coloco a todo momento. Hoje estou fazendo uso de uma máscara. Outros, porventura, também estarão fazendo uso de máscaras. Mas há um problema. As máscaras produzem técnicas de como agir em seu cotidiano. Então, se você ir no UOL, que está virando um vício, né? O UOL, IG, enfim, ou mesmo nos recados do Facebook, você vai ver uma série de máscaras propostas. Faça isso, faça aquilo, diga isso, diga aquilo, vista isto ou vista aquilo. Ou seja,
A partir da década de 20, começou-se a produzir uma proposta de gestão pessoal que se caracteriza tão somente por você exercitar técnicas que poderiam levar você ao sucesso. Só que veja, você pode construir várias técnicas, mas o que está por detrás dessa técnica? Quem é você? O que você busca? O que você pensa a respeito da vida? Isso, essas produções não fazem. Então, a partir dessa mudança, as pessoas começaram a representar papéis, fazer uso de máscaras, e deixaram de pensar a construção do seu próprio ser, a sua forma de excelência, uma forma que justifique o porquê de nós estarmos vivos, agindo em nosso cotidiano, enfim, fazermos o que nós estamos fazendo, enfim. Diante disso, ele se propôs a resgatar essas outras produções. Porque a máscara você tira e põe a todo momento. Ela está ao sabor do vento ou do momento político. Agora, o seu ser, em tese, ele se mantém forte, mesmo diante das mudanças políticas. Só que se você não o constrói, meu caro, você vai ser tal como um barco à deriva no mar. Sem leme, ele vai para onde o vento levar. A partir daí, ele buscou então investigar as propostas que buscavam apresentar mecanismos para que você construísse o seu ethos, o seu ser. E hoje nós estamos aqui modestamente, humildemente, convidando vocês a pensar em algumas das descobertas que ele fez. Isto porque ele percebeu que existem algumas características nas mais variadas obras, quer seja no filósofo grego Aristóteles, quer seja num filósofo recente que passou pelos campos de Auschwitz, ou então um líder político qualquer. Existem mecanismos para que você construa o seu ethos, o seu ser. Adquira uma excelência pessoal e profissional que permita a você se manter íntegro e forte diante dos mais variados desafios. E o convite que nós vamos apresentar hoje para vocês é esse. Por que não afiar a ferramenta? Ou, como diziam os gregos, melhorar a sua arete, a sua excelência. Por que não construir um ideal de excelência para vocês aqui na instituição e nas suas vidas pessoais? É esse o convite que o Covey apresentou e que hoje, modestamente, nós gostaríamos de apresentar para vocês. Aceitam o convite? Tudo bem? Ok? Bem, vamos lá. Inicialmente, o Covey apresenta uma questão. Temos que construir um caráter, construirmos alguns princípios que norteiem as nossas vidas. Porque se o mundo muda constantemente e você não tem alguns princípios, você está sempre à deriva, à espera de uma nova moda que te dê um sentido para a sua vida. E as modas com o Facebook vêm e vão ao sabor do vento. E a pergunta inicial que o Covey apresenta é: por que não construir alguns princípios que norteiem a sua vida? Um exemplo que ele dá da relação princípio e modismos é uma pequena história. Veja só, imaginem vocês que temos um navio, né? E este navio está navegando. Pode avançar, Dariane? Lá temos um capitão, portador de autoridade, ele é o chefe, enfim. E o radar do navio detecta, né, um ponto distante. Vem o subalterno do capitão e diz: capitão, luz aparecendo a este bordo. O capitão está em direção a essa luz, ele pensa cá consigo: opa, tem algo errado, vamos entrar em contato com a fonte dessa luz. E aí ele pergunta: está movimentando-se para frente ou para trás? O vigia responde:
Parado, capitão. Então veja só. Imagine vocês estão em um navio. Esse navio está em uma direção e lá à frente tem uma luz. Existe o risco de colisão. Bem, o que ele faz? Ele é o capitão. Ele está em um barco de guerra. Ele informa ao subalterno dele: sinalize aquele navio. Nós estamos em uma rota de colisão. Avise-o para mudar o curso para 20 graus. Bem, o subalterno dele faz isso, né? Entra em contato com aquela fonte estranha que está emitindo luz e recebe uma resposta. Eu sou um marinheiro segunda classe. Seria melhor você mudar o curso em 20 graus. Dito de outro modo, gente, imaginem vocês aqui, vocês talvez tenham alguns chefes de departamento, né? Vocês estão tomando uma decisão qualquer e logo à frente você vê uma situação que você precisa tomar uma decisão, a pessoa que está lá te informa: olha, eu não vou mudar. Veja, eu sou autoridade. Com quem ele acha que ele está pensando, que ele está lidando? Eu mando. A situação se passou com esse capitão. Uma pessoa subalterna a ela de outro lugar, que está em um local que está em rota de colisão com ele, disse que ele é que deve mudar a rota. Pois bem, o capitão furioso diz: eu estou em um navio de batalha, mude o curso em 20 graus. Ele recebe uma resposta: eu estou em um farol. Demora, mas a ficha cai. É possível tirar um farol do lugar, gente? Adiantou ele ter toda a autoridade que ele tinha? Se ele continuar na rota, o que vai acontecer? Vai colidir com o farol. Ele pode ser quem for. Esses discursos de autoridade nessa situação não funcionariam. Por que nós estamos apresentando essa breve história, assim como outras que nós vamos apresentar para vocês ao longo dessa cerca de 1 hora? Imagine essas questões momentâneas, autoridade, costumes, hábitos, que dizem quem é quem, como algo que vai e vem ao sabor do vento. Vejam, eu tinha um Escort XR3, um dos primeiros, e nele tinha um local que eu apertava, saía um espaçozinho para eu colocar minha butuca de cigarro. Eu não fumo, mas tinha lá. É aceitável hoje um carro que tem espaço para as pessoas fumarem e colocar a butuca de cigarro? Alguém aqui já andou de ônibus há cerca de 20 anos atrás? Você apertava uma pecinha ao lado, saía um local para você colocar a butuca de cigarro. É aceitável que você esteja em um ônibus onde as pessoas fumam? Vocês irão aceitar? Veja, 20 anos atrás, parece muito tempo, gente? Não muito. Então veja, essas relações que nós temos no nosso cotidiano vêm e vão. Os princípios são como um farol. Ele nos mantém firmes diante de qualquer que seja a situação. As pessoas irão e voltarão. As instituições entrarão em crise e outras vezes se recuperarão, outras nem tanto, enfim, mas nós nos manteremos firmes, porque nós construímos um ethos, um caráter. E a proposta que o Coven apresenta é que na nossa vida pessoal e profissional, você construa os seus princípios. Você vai mudar ao sabor do vento e ao sabor do líder político? Ou você vai se manter íntegro naquilo que você considera o seu ideal de bem? Veja, entramos em crises porque se nós não temos algo sólido que nos sustente, estamos sempre à deriva, estamos sempre ao sabor do vento. E às vezes, convenhamos, o vento nos leva para lugares que nós não desejaríamos muito. Então, diante desse convite que eu apresento a vocês inicial, que é que vocês pensem a construção de princípios, ou se já possuem seus princípios sólidos, que vocês meditem sobre ele e meditem como melhorá-lo, enfim,
A nossa proposta hoje aqui é que vocês pensem possibilidades para a construção de princípios que irão reger a sua vida pessoal e profissional. O primeiro convite é que vocês ousem pensar por vocês mesmos. Veja, eu estou aqui à frente de vocês falando, enfim, em teses represento uma certa autoridade por possuir determinado saber. Vocês têm seus chefes, são chefes de outros, têm relações com pessoas mais velhas que vocês. Essas pessoas passam para vocês possibilidades de ver o mundo. Agora, eu pergunto a vocês, essas possibilidades estão sempre corretas? O seu chefe tem sempre razão? Os seus pais têm sempre razão? O que vocês acham? Tem? Não. O desafio inicial que o Covey provoca e apresenta para todos nós é o seguinte: antes de querermos mudar o mundo, temos que querer mudar a nós mesmos. Estamos cheios de pessoas aí ao redor que falam a qualquer lugar e a todo momento como deve ser o mundo. Só que se você olhar a fundo e investigar essa pessoa, você vai ver que ela não mudou em nada os seus hábitos, enfim. Logo, a proposta inicial que o Covey apresenta é que você saia de uma situação de dependência e se torne uma pessoa independente. Isto vai gerar em você uma vitória pessoal. E esta vitória pessoal é muito importante. Os gregos dão um nome para isso: autarquia. O que é autarquia? Você governar a si mesmo. Governar os seus sonhos, seus desejos, seu ideal de vida, enfim. Agora, veja só. Alguém aqui já visitou uma floresta? Quem já visitou? Tem só um tipo de árvore? Tem vários tipos, né? E o que mais que tem além de árvores? Grama, que mais? Animais, que tipos, por exemplo? Insetos, aves, pássaros. É o que vale a pena ver tudo isso? Não é bom demais? Sinto até falta das minhas idas lá para a Serra da Canastra, em Minas, que, diga-se de passagem, gente, é maravilhosa, enfim. Mas veja só, se você ir para Araraquara, você pegar a rodovia, você vai ver que perto de um posto, à direita e à esquerda, tem uma floresta de eucaliptos. Você vê pássaro lá? Na floresta de eucalipto? Você vê árvores diferentes? Não vê. Você vê animais? Há um problema da independência. Você é independente, sim, mas a sua vida só ganha riqueza na medida em que você tem um ambiente, um ecossistema rico. Veja, dizem que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e vice-versa. Somos todos diferentes. Vocês acham que teria graça eu encontrar vários Edsons aqui diante de mim? Teria, gente? Saber o que esperar? Eu vim conversando com o Robertinho, o motorista aqui da Câmara. Aí ele me contou algumas das aventuras dele lá nas viagens. Teve uma viagem que ele andou 5.000 quilômetros em 10 dias. Eu fiquei assim, E ele foi me contando o que viu, enfim. Valeu muito a pena ter vindo com o Robertinho. Há uma relação de interdependência. Então, o que nós vamos apresentar para vocês hoje aqui é que não adianta nada você cultivar o seu ser, adquirir uma autonomia, se você não pensar a sua relação com o outro. Eu convido a vocês a não quererem encontrar florestas de eucaliptos. Ela é muito boa, você chega lá, árvores frondosas, enfim. Alguns eucaliptos são cheirosos, já viram o cheiro?
mas passado, vamos pensar, 1 hora, você vai ter muita pouca coisa a ver naquela floresta de eucaliptos. Então, o primeiro convite que eu vou apresentar para vocês é que vocês saiam de uma situação de dependência e comecem a construir uma certa independência aqui dentro da Câmara, nas relações que vocês têm, pessoais e profissionais. E logo depois, uma interdependência entre vocês aqui, os vários setores, e a própria Câmara para com a comunidade. Essa relação é simbiótica. Ela não pode estar separada, porque se separar, as consequências disso são enormes, políticas, sociais, afetivas, pessoais, enfim. Então, vamos lá. Se o convite é que vocês adquiram independência, qual seria o primeiro passo? Dê o primeiro passo. Um dos filósofos que eu gosto muito é oriental, chama-se Sun Tzu. Ele escreveu uma obra chamada A Arte da Guerra. Sabe o que ele disse? As grandes batalhas começam a ser vencidas com o primeiro passo. Se você esperar que os outros deem o primeiro passo, meu caro, minha cara, espere sentado. Você não vai mudar a sua vida. Ou você assume o controle do seu destino, ou alguém o fará por você. Vocês fazem jus àquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou vocês assumem o leme da vida de vocês? Esse é o primeiro convite. Por quê? Veja, vocês vão se surpreender. Temos aqui uma situação. A forma como você responde à situação que você tem aqui é sua. Veja só, alguns vieram tanto quanto cansados, sonolentos. Aí conversa vai, conversa vem, ficaram mais animados, estão mais interessados, enfim. O que eu faço diante da realidade é uma decisão minha. Diante de vocês, eu poderia, a partir da constatação de que alguns estão cansados, desanimar também, mas não. É uma decisão minha como reagir à realidade. Temos um estímulo? Sim, a resposta quem dá somos nós. Viktor Frankl, que escreveu uma obra, Um Homem à Procura de Significado, foi uma pessoa que passou pelos campos de concentração de Auschwitz. Ele foi um dos únicos que conseguiu sobreviver. E sabe o que ele constatou? Todos passavam pela mesma tortura, mas a forma como as pessoas reagiam à tortura era diferente. E ele constatou que aquelas pessoas que ousavam dar um significado para a vida delas, conseguiam sobreviver. Vocês são, hoje, aquilo que são em razão das escolhas que vocês fazem. Não são outros que escolhem por vocês, mas existe uma opção. Vocês podem escolher de outra maneira. A todo momento, aqui na Câmara, a realidade é sempre a mesma. Vereadores irão e virão. Realidades políticas e políticos passarão. As estruturas continuarão. Agora, como você reage a esse cotidiano? Por incrível que pareça, é uma decisão sua a todo momento reagir a ele deste ou daquele modo. Basta que você opte por decidir. E a primeira proposta é essa: seja proativo. Veja só, eu vim aqui conhecer a Dariane, conheci o Edgar, Elias, enfim, já bati um papo com Elias, tomei o cafezinho de vocês, que, diga-se de passagem, eu achei tão bom quanto feito lá na minha região. Percebi que a estrutura aqui da Câmara é muito interessante. Você vê todo mundo. Você olha lá, e aí, Beltrano, tudo bem? Oi, fulana. Vocês já repararam nessas coisas? Já saborearam o cafezinho como deveria ser saboreado? As mesmas realidades. Há sempre uma escolha. Se você age, gente,
você começa a mudar a sua realidade. Eu percebi, por exemplo, que o Robertinho, vou falar muito dele hoje, ele chega, ô Betinho, todo mundo sorri para ele, enfim, uma pessoa bem dada, não é? No bom sentido. E ele tem um círculo de influência razoável aqui na Câmara. Por quê? Ele agiu no cotidiano dele. É uma opção, gente. Como você reage à realidade? A realidade não está dada previamente. Você faz a sua realidade. E ao agir na realidade, a realidade muda. Alguém atua aqui em atendimento? As pessoas de fora? Quase todo mundo? Se você atende alguém com cara de poucos amigos e que dormiu até de madrugada, foi dormir de madrugada no domingo para segunda e acordou cansado, o que vocês acham? Vai ser, digamos, boa recepção a essas pessoas? Não vai, não é? Então veja, há uma diferença entre ser reativo e ser proativo. O que é o reativo? É aquele que sempre culpa o mundo pelo que ele é. O mundo está cheio de reativos, gente. O desafio é que você deixe de ser reativo e seja proativo. Haja no seu micromundo e você indiretamente mudará toda uma realidade. Quem daqui é campeão ou campeão do sorriso? Que quando você passa por essa pessoa, você sai diferente. Tem alguém aqui que... Quem, Edgar, que você me indica? Silvana? A Silvana está aqui ou não? É Silvana? A Silvana está aqui? Não está? Então veja só, temos a Silvana. Onde ela passa, o sorriso dela contagia. Não é bom demais? Às vezes a gente está de mau humor, contas mais a pagar que receber, enfim. Aí você chega alguém e dá um belo sorriso. É uma pessoa que ousa intervir na realidade. Ela não culpa a realidade, ela atua na realidade e modifica. Então, o primeiro convite que o Covey apresenta é esse. Temos uma série de oportunidades, gente. Veja, vocês estão aqui, outros não estão. É uma decisão pessoal. E aí, trocar as imagens e as novidades do Facebook por uma pessoa de Batatais falando aqui. É uma decisão. E essas decisões podem intervir profundamente na vida de vocês. Diga. Saudações. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, Walter Gomes. Espero fazer jus a essa oportunidade. Muito obrigado. Viu? Bem, vamos lá? Então veja, você é reativo ou proativo, gente? Você culpa o mundo pelos seus problemas ou você age a todo momento diante das circunstâncias que você tem? O que você faz quando você se sente frustrado, desencorajado? O mundo você está com problema. Aí você faz questão de expressar para o mundo o teu problema ou você tenta reagir? Por dentro você está triste, mas por fora você dá um belo sorriso? É uma questão de escolha. Percebam? Qual é a sua rotina fixa? É possível mudar a rotina? Veja, é possível você passar pela mesma rua todos os dias e ver nela, cada dia, uma situação nova? É ou não é? Questão de escolha. Alguém pôs uma plantinha lá na frente, surgiu um buraco novo, uma pessoa está... Isso é como em Batatais, é uma realidade devido às chuvas, né? Nossa condição climática, Batatais, enfim. Há sempre uma novidade. O presente está dado. A forma como eu vejo o presente é sempre uma decisão minha. Ao fazer isso, a possibilidade de você influir na realidade aumenta. Basta que você ouse agir. Fracassos virão? Virão. Mas saibam que eu vejo, tem muitos concursados aqui, não é?
Quem é concursado aqui? Veja, vocês desistiram ao primeiro fracasso? Se vocês tivessem desistido, vocês hoje não estariam aqui. Ou seja, a mudança de uma realidade só vem mediante uma ação sua. Virão atropelos? Virão. Mas as chances de você mudar serão sempre maiores na medida em que você ouse mudar e agir. Agora veja, já que você está agindo e tentando mudar a sua realidade, às vezes não dá certo, você já experimentou fazer uma análise do porquê não deu? O que você investiu na sua vida a partir de um ideal ou um princípio que você escolheu para si mesmo? Será que você está investindo o suficiente? Ou você está se deixando levar por uma praga que eu tenho dando aula para os meus alunos, chamada Facebook, ou isso ou aquilo, que é extremamente viciante? Vocês sabem que é. Enfim. Então, veja, o desafio é agir. E o primeiro convite que o Covey apresenta é esse. Temos aqui a câmara, uma série de realidades. O que você pode fazer para mudar essa realidade? E mudar a si mesmo na sua situação cotidiana? Você já pensou nisso? As pessoas sempre existirão, chefes, subalternos, enfim. O que você pode fazer para ser diferente? Veja, é uma informação pitoresca. Recentemente foi demitida uma apresentadora da TV Record. Ela apresentava o programa de domingo. Metade da Record festejou a saída dessa pessoa. Por que será? De certo modo, onde a pessoa estava, a forma como ela reagia às situações, criava uma situação tremendamente difícil. Vocês têm relação com pessoas. Em tese, vocês estão aqui para intermediar as pessoas que estão lá fora com aqueles que foram eleitos para representar essas pessoas. Como reagir diante delas? É uma decisão sua. Agora, bem, o primeiro convite foi: haja. Não, lembrando a música do Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vocês aceitaram esse primeiro convite. Hajam. Qual é o segundo convite? Determine um objetivo em mente. Nós costumeiramente fazemos a pergunta: bom, o que a vida planejou para mim, hein? O que será que esse mundão aí definiu para mim mesmo, enfim? Será que é a vida que deve dizer para nós o que nós devemos fazer? Ou a vida que nos inquire e pergunta: caboclinho, cabocla, o que você vai fazer do teu tempo? O tempo urge. Você está perdendo tempo pelos seus dedos. O que você vai fazer dele? Logo, determine um objetivo em sua mente. Porque sem um objetivo, lembram-se daquela metáfora do navio, onde sem o leme você vai para onde o vento levar? Olha a história aqui da Alice no País das Maravilhas. Vamos ver essa história. A Alice estava caminhando, né? Ela se depara com um gato. O gato é muito esperto. Pois bem, a Alice pergunta ao gato: você poderia me dizer, por favor, qual caminho eu devo seguir aqui? O gato responde: isso depende consideravelmente de onde você quer chegar. Ela responde: eu não tenho muita preocupação para onde ir. Olha a resposta do gato: então não tem importância qual caminho seguir. Percebam, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Agora eu pergunto para vocês: você não saber o que você vai fazer da tua vida vai te levar a algum lugar? Não vai. Então veja, nós temos um representante
do povo que está aqui, que ousou, diante de uma circunstância qualquer, perceber que o caminho talvez seria lutar por aquilo que ele considerava como algo importante. Determinou metas. Foi fácil? Quantos anos de batalha? 20 anos. Sim. E na vida política? Sim. Mas o início da vida política foi há quanto tempo? Veja só. Então veja. Se ele agisse tal como Alice, sem uma meta, vocês acham que ele estaria hoje aqui? Sem demagogia, estaria? Não estaria. Logo, nós temos que determinar um caminho para que nós pretendemos definir. O Viktor Frankl, diante dos campos de concentração de Auschwitz, ele percebeu que algumas pessoas, após um certo tempo nos campos de concentração, desistiam de viver. Sabe o que eles faziam? Alguns iam nas cercas eletrificadas, grudavam-se nelas e morriam. Outros se recusavam a sair da cama, aí os soldados nazistas iam com baionetas e matavam eles. Outros não. Insistiam em lutar, em viver. Mas por quê? Tinham uma visão de onde eles queriam chegar. Um era porque era um pai e ele pensava o quanto ele faria falta para os filhos, porque os filhos iriam necessitar dele, sobretudo depois de tantas atrocidades. O outro era um músico importante e ele achava que a contribuição que ele poderia dar com a música dele era muito importante. Ele não poderia desistir de dar essa contribuição. O Viktor Frankl mesmo, certo dia ele teve um sonho e se imaginou falando para as pessoas a experiência que ele teve ao viver anos num campo de concentração. E isso foi o que deu sentido para a vida dele. Logo, o desafio é esse. Você tem uma missão? Você sabe onde você quer chegar? Uma visão? Veja, muitos daqui são concursados. Vocês entraram aqui, conseguiram uma grande vitória. Mas e aí? E depois disso? Você já tem uma outra missão ou visão de onde vocês querem chegar? Ou melhor, um ideal para a vida de vocês? Porque se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai sair do lugar. Uma metáfora que nós usamos é a da colheita. Alguém aqui trabalha com plantação? Trabalhou? Para plantar, é só ir lá e jogar semente? O que tem que fazer? Tem qualquer adubo ou não? Cada adubo, bem, tem que adubar, o que mais? Depende de uma série de coisas que você tem que avaliar. Pois é, veja, imagine a vida de vocês como uma grande plantação que vocês querem florir. Gente, há alguém aí que não quer florir intensamente enquanto vive? Todos nós queremos. Agora, o que fazer? Você se vê lá no futuro tendo essa condição aqui na vida profissional de vocês, na relação com as pessoas, que as pessoas venham aqui te respeitem, valorizem o trabalho que vocês fazem, enfim. Bem, o que fazer? Que adubos você vai usar? Qual é a terra que você vai selecionar? Você vai avaliar a terra para ver como é que está, enfim. Então, segundo o convite que nós apresentamos para vocês, na sua vida pessoal e profissional aqui na Câmara, enfim, primeiro, ouse agir. Segundo, defina uma meta, aonde você quer chegar, e um plano para chegar até ela. Porque, meus caros, só sonhar com aquela plantação não resolve,
não vai chegar a lugar algum. Então, o que você espera? É um emprego, é uma situação financeira melhor, enfim. Aqui na Câmara, veja, com a situação que nós temos no nosso país, é de suma importância que a população veja naqueles que aqui estão como pessoas que estão a serviço da população, e melhor que isso, que são parceiros desse desafio. O que fazer para que, quando as pessoas vierem aqui, elas percebam o quanto esse espaço é importante para a comunidade, enfim. O que você pode fazer? Logo, que caminhos você deve seguir para chegar até lá? Vamos pensar a Câmara Municipal. Hoje temos essa iniciativa do curso que está sendo realizado a partir dessa ideia, né, de que haja uma relação entre vocês, a Câmara, vocês e a sociedade. Que tal vocês pensarem uma visão para isso tudo? Aonde vocês querem chegar? Qual é o papel de cada um? Veja, confesso a vocês, eu vim aqui, todas as pessoas que me pararam me cumprimentaram, com um sorriso no rosto. Tomei aquele cafezinho oferecido por uma pessoa, eu não me recordo o nome dele, enfim. Agora há pouco, que diga-se de passagem, estava uma delícia. Me senti acolhido. Agora vejam, qual é a visão que vocês têm? Qual é a missão que vocês querem para a vida de vocês, gente? E o que vocês estão fazendo para chegar até ela? Estão seguindo a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, e indo ao sabor dos estímulos visuais que se apresentam na internet, no dia a dia, enfim, ou de fato estão estabelecendo a rota e coletando tudo que vai ser necessário para essa plantação. Esse é o desafio. Bem, feito isso, agir, determinar uma meta, você tem que definir aquilo que é mais importante. Veja só, diante dos seus desafios políticos, eu tenho certeza que uma grande dificuldade é lidar com tantas demandas que a sociedade tem. Dá para atender todas? Não dá. O que vocês fazem, e não é fácil, tem que decidir o que é mais importante. Aqui, na Câmara Municipal, qual seria uma coisa muito importante que deveria ser feita? Na sua vida pessoal, o que é mais importante? O tempo é precioso, gente. Se eu pegar, o tempo é como água na mão. Se eu já tentaram prender água na mão, o que acontece? Você tenta apertar ela, ela sai, ela se esvai. Logo, é de suma importância você saber usar esse tempo que você tem. Não desperdice esse tempo, pois é ele que forma a matéria da vida. Para isso, o que você tem que fazer? Lidar com trivialidades? Ver a última fofoca do dia? A última mensagem do Facebook que os meus alunos insistem em acessar até mesmo nas aulas? É viciante, gente. Os últimos e-mails, a chamada telefônica, enfim, relatórios. Você está perdendo tempo de algum modo para planejar? Você está perdendo tempo de algum modo para desenvolver relações com as pessoas que estão ao redor de vocês? Você está cultivando seus valores? Se eu perguntasse para vocês um valor que você está cultivando, qual que você me diria? Me diga um valor. Alguém ousa dizer um valor que está perseguindo para a sua vida? Sucesso, equilíbrio. Percebam como essas coisas são importantes? Sucesso sem equilíbrio dá nada. Mas uma vida equilibrada, sem um gostinho de vitória. Por outro lado, uma família que te acolha nos momentos difíceis. Percebam,
Agora eu pergunto, há quanto tempo você não entra em contato com um familiar teu? Há quanto tempo você não faz uma atitude que o diferencie dos demais que reclamam da vida no contexto profissional? Enfim, equilíbrio. Há quanto tempo você não se dá um tempo para ter uma vida equilibrada? Essa vida louca das cidades, se você se entregar a ela te equilibra, gente? Não equilibra. Então, o desafio que nós apresentamos para vocês é selecionar aquilo que é mais importante, planejar, realizar relações com as outras pessoas, cultivar seus valores, porque com o tempo as crises diminuirão. As coisas que são para hoje já foram feitas ontem, porque você vai estar usando mais e melhor o seu tempo. Logo, as reuniões também poderão ser melhor utilizadas. Daí o desafio. Você planeja o seu dia? A sua semana? Quem daqui faz um planejamento do que vai fazer? Seu nome? Daniel, você tem uma agendazinha, enfim? Olha só. Mais alguém? Eu vi que Edgar, você, seu nome? Como? Alexandra. Ajuda, Alexandra, a ter esse planejamento? Dá para seguir? Às vezes não dá. Mas sempre que possível você consegue. Melhora muito, Daniel, o teu dia a dia com o planejamento? Sim. Por quê? Por meio disso, pessoal, você começa a, digamos, usufruir do tempo. As 24 horas serão sempre as mesmas. Agora, a forma como a gente reage a elas é muito diferente. Na vida sua, provavelmente a agenda, se você se deixar levar sem uma agenda, fica difícil, né, vereador? Com os desafios da função, né? Tem que ter muito assessor, né? Para dar conta das contribuições. Sim. Não dá, né? Sim. E uma decisão que necessariamente você toma é selecionar aquilo que é mais importante, né? Sim. Então veja, selecione aquilo que é mais importante. Agora, eu convido vocês a pensar nessa questão a partir de uma fábula.